Estão todos prontos para receber a poderosa palavra de Deus? Eu creio que o Senhor está preparando uma porção muito especial para o dia de hoje, e você não vai sair por aquela porta como você entrou. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aleluia. Nós estamos na série de mensagens Vida Abundante. Eu quero declarar sobre sua vida, sobre seu casamento, sobre sua história, sobre suas finanças, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Vida abundante. Então, por favor, toque em quem está aí perto de você. Toca e diga vida abundante, vida abundante, vida abundante, vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Como é bom estar de volta em casa, podendo compartilhar a poderosa palavra de Deus e rever a família nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais. Nós estamos no dia de hoje celebrando com alegria em 3 cultos, às 8, às 10 e às 18 horas, e a partir de setembro nós vamos começar o nosso 4º culto para a glória de Deus. A partir de setembro o nosso culto clássico ele vai multiplicar. Então nós teremos o culto clássico às 8 da manhã e às 16 horas, às 4 horas da tarde, e teremos às 10 da manhã e às 18 horas nossos cultos contemporâneos aqui na nossa catedral. Então a partir de setembro, além das 8 horas da manhã, você também agora tem a oportunidade das 16 horas. A ideia é que 1 hora antes de cada culto a capela esteja aberta à disposição. Então o culto é às 16 até às 17, e das 17 às 18, sala de oração. O culto é de 8 às 9, de 9 às 10, sala de oração. Então a ideia é que a gente tenha esse tempo e essa disponibilidade para poder servir e multiplicando, porque a igreja ela não para de crescer. Amém. Domingo passado nós recebemos aqui o pastor Charles, que esteve compartilhando conosco a primeira mensagem dessa série Vida Abundante, que uma pessoa que tem vida abundante é uma pessoa que adora. E ele falou então na ocasião sobre a importância de uma vida de adoração, como ter um coração de adorador diante do Pai. Hoje então nós vamos para a segunda mensagem. Nesse Dia dos Pais eu quero falar um pouquinho com você sobre generosidade. Isso mesmo, vida abundante diz respeito à nossa generosidade. Só lembrando que Deus foi tão generoso que Ele nos amou de tal forma que Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre generosidade. Eu já quero começar fazendo a citação do reverendo John Wesley. Ele que foi um pastor anglicano, viveu na Inglaterra no século XVIII. Ele disse: ganhe tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo o que puder. Isso é generosidade. É sobre ganhar, poupar e dar. Vou repetir: ganhar, poupar e dar. Mas bispo, isso não é uma incoerência? Não, não e não. Quando você entende a teologia da generosidade, que é inversamente a teoria contábil, você começa a romper no sobrenatural e começa a desfrutar do que realmente é abundância. Porque é possível que você já tenha pensado assim: eu vou ser generoso quando sobrar alguma coisa. Quando sobrar, aí eu vou dar. O problema é que nunca sobra, não é verdade? As igrejas da Macedônia, no texto lido hoje pela ministra Iole, a gente vê que eles viviam uma realidade muito dura, pobreza extrema, perseguição, tribulação. Humanamente seria de se esperar que eles dissessem assim: nós somos uma igreja pobre, nós estamos passando por dificuldade, a gente não está conseguindo pagar as contas, a gente não tem condição de ajudar ninguém. Mas Paulo, ele registra o contrário. No meio da pobreza, ele relata que a generosidade transbordou. Em meio às dificuldades, eles foram mais generosos, e por causa disso nós vamos ver o que foi que aconteceu na vida deles. Eles não esperaram que sobrasse, eles semearam e viram o resultado. É por isso que hoje eu quero compartilhar com você essa palavra, vida abundante na generosidade. Eu só vou desfrutar dessa abundância na minha vida quando eu entender a importância da generosidade. Hoje a gente vai ver a vida abundante se conhece pelas mãos que estão abertas. Mas antes de entender tudo isso, vamos orar? Pai, eu coloco minhas mãos abertas diante de Ti. Eu nada tenho, eu nada sou, porque tudo que tenho e tudo que o Senhor me fez ser, eu já rendi aos Teus pés.
eu sou teu, Senhor. E tudo que eu pensava que eu tinha, eu não tinha, porque já era teu. Então eu declaro mais uma vez, a minha vida é tua. E tudo que o Senhor me conceder para administrar pertence ao Senhor. E do que é teu, eu vou administrar com muita sabedoria e com generosidade. Então eu te peço agora que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Fala conosco por meio dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu vivo a generosidade quando em primeiríssimo lugar eu dou além das minhas possibilidades. Quando eu dou o que me sobra, isso não é generosidade, isso é esmola. Isso é resto. É diferente, eu não estou falando sobre esmola. Eu estou falando sobre generosidade. Generosidade é, eu não posso, mas eu faço. Eu não tenho, mas eu dou. Não faz sentido, mas ainda assim, a fé me move a agir. Porque como eu disse, gente, a contabilidade vai te dizer o oposto. Mas a tua fé vai te levar a um outro nível. Porque a lógica humana vai dizer, eu vou dar quando eu tiver mais. A lógica do reino é diferente. A generosidade nasce da graça e não do saldo bancário. Não é sobre o quanto eu tenho no extrato bancário. É sobre o quanto eu tenho de fé no meu coração. Veja, Paulo ele descreve a generosidade das igrejas da Macedônia. E a minha pergunta é, será que o apóstolo Paulo diria o mesmo da Catedral Comunhão? Será que o autor sagrado que escreveu as escrituras em 2 Coríntios, será que quando ele menciona Macedônia, ele diria o mesmo sobre cada um de nós? Porque o texto nos diz no verso 2, na sua segunda carta no capítulo 8, ele disse, como em muita prova de tribulação, repita, tribulação, houve abundância do seu gozo. No meio da tribulação houve abundância. E como a sua profunda pobreza, repita essa palavra, pobreza, abundou em riquezas, repita essa palavra, riquezas, de sua generosidade. Veja que contraste, pobreza profunda, generosidade e abundante, como assim? O que ele está dizendo é, estamos passando pelo período mais difícil, recessão econômica, dificuldade, boleto para pagar, sem extrato bancário, mas diante disso nós decidimos, mesmo na pobreza, nós vamos semear, nós vamos dar, nós vamos entregar, e o resultado disso é que nós seremos mais ricos. Como ricos se somos pobres? Porque a riqueza e a pobreza é apenas definido por valores monetários, mas a prosperidade para uma vida abundante é definida pela generosidade. A região da Macedônia enfrentava, gente, uma crise econômica. Era generalizado, Filipos, Tessalônica, Bereia. Eram as principais igrejas que compunham a Macedônia. E não eram cidades ricas. E Paulo, que já havia visitado essas igrejas, em primeira mão, ele sabia o quanto aquela igreja sofria. Ele sabia das dificuldades financeiras. É por isso que ele diz, eu mesmo testifico, eu vi em loco, eu vi a situação, eu não ouvi falar, eu vi a dificuldade, a dor. Isso reforça, gente, a generosidade sendo descrita ali, não como um exagero retórico, mas como um fato real, presencial, que o apóstolo Paulo, ele estava vivendo naquela região da Macedônia. É por isso que no versículo 3 ele diz, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Eles não foram forçados, eles não foram obrigados, ninguém colocou uma faca no pescoço deles. Eles simplesmente disseram, mesmo diante das nossas situações, sabendo Deus a quem nós servimos, nós não vamos nos apegar, nós vamos entregar. Eles não deram do que sobrava, eles deram além do que podiam. Talvez você esteja esperando sobrar, talvez você esteja passando, dizendo, não, quando as coisas melhorarem, aí eu vou fazer. Escute, você não pode esperar melhorar para fazer, você tem que fazer para melhorar. Porque enquanto passos de fé não forem dados, o romper sobrenatural jamais será abundante na sua vida. Basta você olhar para o exemplo
dos grandes homens de Deus. Pastor Luan hoje contou um testemunho aqui na hora da generosidade, sobre um dos muitos empresários que nós conhecemos, que decidiu destinar parte dos seus recursos para a obra missionária. Hoje a minha filha mais velha, primogênita, Débora, ela está trabalhando em uma ONG que uma pessoa decidiu investir parte dos seus recursos para ajudar os países mais pobres do mundo que tem igreja anglicana. Ele disse: onde é que tem igreja anglicana que é mais pobre no mundo? Eu vou ajudar essas pessoas. E a minha filha hoje faz parte dessa instituição. Ela inclusive faz viagens para a África. Ela agora tem uma viagem marcada para o Quênia. E a parte do trabalho dela é perceber o nível de pobreza, de dificuldade e como essa instituição pode ajudar. Tudo começou no coração de uma pessoa. Será que nós estamos entendendo a importância disso? Será que nós entendemos que não é sobre ter para dar, mas é dar para ter? Eu vivo a generosidade quando, em segundo lugar, eu me entrego a Deus antes de entregar qualquer oferta. Então não é sobre o meu dinheiro, não é sobre o meu Pix, não é sobre um valor, é sobre o meu coração. Porque se eu dou um valor financeiro, eu apenas estou mostrando o quanto financeiramente falando eu tenho. Mas quando eu dou o meu coração, a partir daí, tudo que eu entrego é sobre entrega, é sobre sacrifício, é sobre oferta, é sobre generosidade. E não sobre esmola, e não sobre recompensa, e não sobre barganha. Então nós precisamos entender a importância na palavra de Deus, de nós antes de darmos qualquer coisa, nós nos darmos como oferta viva. A generosidade sem entrega pessoal é filantropia. Generosidade que nasce da entrega a Deus é adoração. É por isso que Paulo nos diz de uma forma muito surpreendente, em 2 Coríntios 8:9, a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles primeiro se deram, depois eles deram outras coisas. A minha pergunta é: o seu coração já foi dado? Já foi entregue? Você já fez um compromisso de dizer: Senhor, a minha vida eu entrego a Ti. E eu me rendo, eu consagro, eu entrego tudo a Ti. Dia dos Pais é um dia muito especial, né? Porque Dia dos Pais é um momento da gente ser honrado, da gente ser abençoado. E tudo isso é muito bonito. Eu recebi uma ligação agora há pouco da minha filha Débora, lá na Inglaterra, e ela disse: Feliz Dia dos Pais. Eu: filha, obrigado. Ela disse: vou comprar o seu presente. Eu: olha aí, a paternidade dando resultado. E espero que o senhor goste. Eu: filha, que bênção. Muito bem. Comprei com o seu cartão. Ou seja, o que a gente precisa entender é que não é muito diferente com Deus, gente. Na verdade, tudo que a gente tem já é dele, e do que é dele a gente devolve. E mesmo ela comprando no meu cartão, ainda assim a alegria do pai de receber uma lembrança, ou sei lá o que seja, ainda que seja a gente mesmo pagando com o nosso próprio recurso, o fato é que é assim também com Deus. Tudo aquilo que a gente dá a Deus, a gente não está dando a Deus, a gente está devolvendo a Deus, porque tudo já é dele, e do que é dele a gente apenas devolve. Quantos estão entendendo isso? Então deixa eu te dizer uma coisa, esse valor no seu extrato bancário aí, ele não é teu, ele é de Deus, e do que é dele, ele apenas permite que você administre. Deixa eu te dizer, esse cônjuge que o Senhor te abençoou, esses filhos que o Senhor te presenteou, essa família que você tem, esse lar que você habita, esse automóvel que você dirige, escute, tudo isso é dele, e do que é dele, ele apenas pede que você administre com responsabilidade, com sabedoria, com amor, com generosidade. Então nós precisamos entender que já é dele, e do que é dele a gente apenas devolve. Paulo estava muito surpreso com a atitude da igreja da Macedônia, e é por isso que ele sugere uma entrega que supera expectativas. Primeiro nós nos entregamos, depois nós damos. Talvez você já tenha dado dinheiro à igreja, sem nunca ter entregado seu coração à igreja. Deixa eu te dizer, o seu dinheiro,
ajudou a contabilidade da igreja, o seu coração ajudou a família a crescer. Um coração que dá dinheiro é um coração que investe, um coração que se deu antes de dar o dinheiro, é um coração que adora. E nós precisamos entender a importância de não é o que dá, é como dá. Não sei quantos aqui lembram da história de Caim e de Abel. Mas o fato é que a grande diferença entre Caim e Abel é que Caim, ele deu daquilo que lhe sobrou. No final, ele foi e deu. E Abel deu das suas primícias. Escute, a primeira parte revela o quanto e aonde o seu coração está. Porque quando eu separo, antes de tudo, e eu devolvo a Deus, eu estou dizendo a Deus, o Senhor é primeiro lugar na minha vida. Então, o dízimo não é sobre uma contabilidade, não é sobre finanças, não é sobre contas que uma igreja tem para pagar. O dízimo, antes de tudo, é uma obediência a um mandamento de Deus. Trazei o dízimo à casa do Senhor. E faça prova de mim, e você vai ver se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Então, antes que você diga, mas eu não tenho condições, mas eu não posso. Deus diz, faça prova e você vai ver. É só você colocar o seu coração no lugar certo. Agora, é impressionante como nós não temos o coração no lugar certo, nós não fazemos a coisa certa, e nós esperamos que Deus venha com a sua provisão e com o seu amor, quando nós não damos o passo de fé. Escute, não é barganha, é obediência. E quanto mais cedo você entender isso, mais próspero você será. Porque o generoso, ele prosperará. É isso que o texto diz. O generoso, quando eu sou generoso, não é quando eu retenho, é quando eu dou. Porque mais feliz é quem dá do que quem recebe. E que tal você começar dando seu coração, sua vida, sua mente, seus planos, seus sonhos, sua profissão, sua família? Que tal você entregar ao Senhor? Se tem algo que o Senhor desde cedo tem nos ensinado, é sobre que nós não temos nada. E até aquilo que vem às nossas mãos é dele e a gente apenas vai cuidar da melhor forma possível. Então eu me lembro, quando Débora nasceu, aquela bolinha, eu me lembro ela em minhas mãos, depois de 28 dias de nascido, nós estávamos na igreja, e eu peguei ela em minhas mãos num culto de domingo, e a minha oração foi essa filha é tua, Senhor, e obrigado pela honra de poder exercer uma paternidade na vida dela, me ajuda a ser um exemplo na vida dessa menina, para que ela possa cumprir com os teus planos. Ela é uma flecha, e me faz ser um arqueiro digno de prepará-la, para enviá-la para o seu destino profético. Hoje, aos 22 anos de idade, ela está cumprindo seu chamado, na Inglaterra, servindo a Jesus, e fazendo do Senhor a sua melhor parte. O segundo filho sempre é diferente, né? A primeira a gente esperou 28 dias, Ruth a gente esperou 6 dias. Ela nasceu 6 dias depois, estava na igreja, para ganhar logo anticorpos e aprender a lidar com gente. Então foi muito cedo. Tinha gente dizendo, você é doido? A menina acabou de nascer, já está na igreja. Eu digo, tem lugar melhor e mais seguro do que a igreja? Ruth logo cedo já estava na igreja, já estava no braço do povo, e a oração foi a mesma. Senhor, esse pitoco de gente é teu, Senhor. Nós consagramos a Ti, que ela seja um instrumento da Tua luz, faz nela a Tua vontade. E a semana do Verbo, ontem de madrugada a gente chegou de viagem, ela tem se cumprido como instrumento, estava agora fazendo uma escola de 4 meses, uma escola onde ela foi forjada, testada, burilada, se formou, e hoje está aqui de volta. Glória a Deus, seja bem-vinda, Rutinha, de volta. É muito bom tê-la na casa. Não só você está de volta, o Enia está de volta, Iracema está de volta. Ai meu Deus, são tantas filhas numa tacada só. É muito bom quando a gente vê que aqueles a quem a gente consagra na hora de viajar, na hora de ir,
são pessoas que, por estarem consagradas, entendem quais são as suas missões. Escute isso, esteja sempre pronto a consagrar. Eu disse ao Senhor: Ruth não é minha filha, Ruth é tua filha, Senhor. Apenas me dá a honra de ensinar o que o Senhor tem para a vida dela aqui na terra. Que eu seja uma referência tua, para que ela veja o Senhor através de mim. Então para de querer controlar filhos, para de querer controlar sua vida, porque o controle está nas mãos do Senhor, e você é apenas um mordomo. Exerça mordomia com as coisas que o Senhor te deu, porque eu vivo a generosidade quando, em terceiro e último lugar, eu dou seguindo o exemplo de Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo, Ele é o nosso maior modelo. E a minha palavra foi exatamente essa. Foi: Jesus, me ensina a ter um coração generoso como o teu, que se doou na cruz do Calvário e morreu por nós. Então, desde cedo, eu sempre disse: Senhor, me dá sensibilidade para eu ouvir a tua voz e eu ser generoso com tudo que o Senhor mandar eu dar. Escute isso. O diabo, ele não sabe conjugar o verbo dar. O diabo não sabe o que é dar. O diabo, ele não dá, o diabo mata, rouba e destrói. Todas as vezes que você sentir no seu coração a palavra dá, dê, é Deus quem está te movendo para isso. E a maioria das vezes vai parecer absurdo. Deus disse a Abraão: dê o seu filho no monte, sacrifique-o. Isso é uma loucura. Mas quando Deus, ele manda, ele se responsabiliza. Apenas esteja pronto a obedecer a direção que Deus dá. Ao longo dos meus anos, o Senhor tem me ensinado tantas coisas. Eu me lembro quando de algumas motos que eu tive, o Senhor disse a mim: Márcio, está na hora de você dar a sua moto. Eu disse: irmão, nem terminei de pagar. E Deus disse: dê a sua moto. E na hora eu disse: isso é bem o diabo. E na hora Deus trouxe ao meu coração: mas você vive pregando dizendo que o diabo não sabe o que é dar? E eu fui e fiz uma prova do Senhor. Eu disse: Senhor, se é para eu dar, me diga para quem é. E Deus me deu o nome da pessoa. E a pessoa era uma pessoa que a gente tinha enviado ela para o campo missionário. Ela era missionária. Então, por ela ser missionária, ela não vinha para a igreja, porque ela vivia do campo missionário. Na verdade, já fazia uns 3 anos que ela não vinha para a igreja. E eu fui e disse: tá bom, Senhor, se é para dar moto, então eu vou levar o recibo já assinado, vou levar a chave e vou levar o capacete. Se essa pessoa vir para o culto, não vinha há 3 anos, então é do Senhor. E levei. E disse a Linda disse: amor, também tu fez uma prova com Deus, esse irmão nunca vem para o culto. Eu digo: mas Deus me mandou dar? Se é para dar, que ele venha buscar. E não diga nada para ele. Ela disse: eu não. E foi o que aconteceu no culto? Eu estava no louvor, e no meio do louvor esse irmão chega e diz: paizão, surpresa! Eu digo: ai, misericórdia, vai de reto. Peste, o que é que tu está fazendo aqui? Ele disse: o senhor não acredita, Deus ontem disse: vá para a sua igreja, vá para a sua igreja, vá fazer uma surpresa para o seu pastor, ele vai ficar muito feliz de lhe ver lá. Eu disse: ninguém merece, meu Deus. Eu entendi que Deus, ele não brinca em serviço. Essa foi uma de algumas motos que eu acabei dando ao longo dessa jornada. Mas o fato é que quando a gente aprende a dar, sabe o que a gente percebe? A gente percebe que a gente não pode se prender, gente. Que essa moto era um sonho. Me lembro da minha Kawasaki Ninja, Deus disse: venda e abençoe. Me lembro da nossa casa, no condomínio fechado, Deus disse: dê. E eu disse: mas só tem essa. Ele disse: dê. Mas eu tenho que falar com minha esposa linda, disse: amor, vamos mudar? Eu digo: vamos. E gente, escuta isso aqui. Enquanto nós não vivermos o modelo daquele que se deu, que se doou, a gente jamais vai refletir o seu amor. E aqui eu não estou falando sobre a teologia da pobreza, mas eu estou falando sobre o princípio da generosidade. Se Cristo não mediu sua generosidade, mas se houvesse uma régua seria o seu amor, não é por causa de dívida, é por causa da graça. Jesus, ele não apenas ensinou, ele viveu. Ele deixou toda a sua glória
e habitou entre nós. Paulo aponta para o maior exemplo de generosidade que existe. Veja, o versículo 9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Todo mundo entendeu isso? Ele, sendo rico, se fez pobre para que a pobreza dele nos fizesse rico. Uau! Isso é graça. É aquele que tem, deixou de ter, para que a gente que não tem passasse a ter, porque Ele nos ama. Isso é generosidade. Antes de pedir que os coríntios dessem, Paulo lembra: Jesus já deu, agora é com vocês. A expressão se fez pobre carrega todo o peso da encarnação, dele revestir da nossa incorruptibilidade, ele que era incorruptível. Ele deixou o céu, a glória, se esvaziou e numa manjedoura tão simples ele nasceu. E numa cruz ele morreu. Paulo não está fazendo uma comparação qualquer. Paulo está nos fazendo uma das maiores lições de vida que o Evangelho pode ecoar através da cruz e que chega no nosso coração. Uma coisa eu posso dizer, é que se nós já chegamos aonde chegamos como igreja família, hoje a média que se tem aqui da nossa igreja é quase 20/80. Nós temos 20% da membresia que é fiel dizimista e que serve, abençoa e generosamente contribui para que 80% seja desfrutado disso. Eu fico pensando no dia que a gente mudar essa estatística, no dia que nós formos 80/20 ou 100/0, no dia em que cada um de nós entendermos que devolver o dízimo não é dar dinheiro ao pastor, mas é devolver ao Senhor aquilo que já é dele, mostrando que Ele é o primeiro lugar na nossa vida e que eu devolvo para mostrar que Ele tem senhorio sobre a minha história e que eu não dependo do valor do recurso financeiro para poder mensurar como minha vida estará, ou se eu estarei feliz ou não, mas por ser fiel eu vou devolver, eu vou me sacrificar, eu vou adorar o Senhor, eu vou me entregar, porque eu sei que Deus vai cuidar de cada detalhe. Eu fico pensando no dia em que nós como igreja começarmos a viver um pouco mais a palavra que é pregada aqui desse púlpito. E lembre-se, não é sobre o seu recurso, é sobre o seu coração. E nesse dia dos pais, só pai entende o que eu estou dizendo, só mãe entende o que eu estou dizendo. Porque a gente que é pai, a gente faz de tudo pelos nossos filhos. A gente faz todo o sacrifício valer a pena, só para ver o nosso filho conquistando, chegando. A gente se mata, se quebra, a gente trabalha, a gente faz o que tem que fazer, porque isso é a nossa missão. E nós como igreja não podemos parar. Queridos, se vocês soubessem quantas coisas nós temos para fazer, quantos sonhos nós temos para realizar, e se vocês soubessem quantas dívidas a gente tem para pagar. Sim, porque para que tudo isso ficasse pronto, pessoas investiram e agora a gente tem que pagar de volta. E nós estamos nessa fase. Essa semana eu fiz um orçamento para botar um ripado aqui na frente, com a luz, uma coisa bem linda. Quando a pessoa mandou o orçamento, eu disse, não, esquece, vai ficar preto e cinza mesmo. Porque nós não temos condições. O caixa da igreja já tem 3 meses seguidos em que a gente está numa dificuldade, não consegue fechar, conta para pagar. Mas eu não quero que você dê por causa de conta que a gente não está conseguindo pagar, se não for com o seu coração. Eu estou apenas revelando uma realidade de que todos são abençoados. A capela, a gente não pediu uma vez sequer aqui, uma oferta sequer. Mas está lá a capela toda pronta, com ar-condicionado, com banco, com vitral, com tudo. Porque nós pensamos, a igreja está cansada de tantas campanhas. E a gente parou com campanha e fizemos, e agora a gente está tendo que pagar, tudo dividido em suaves 20, 30, 40, 50, 60, 90, Jesus volta e a gente ainda está com os boletos para pagar, e Jesus vem, mas paga aquele boleto antes de vir, e a gente está com os boletos para pagar. Mas eu não quero que você pense no boleto, eu quero que você pense na sua parte, aonde você está em tudo isso. Para concluir essa fala, eu quero trazer ainda a menção do Randy Alcorn. Ele escreveu dizendo que nós não podemos levar nossos bens ao céu, mas nós podemos enviá-los à frente. Escute isso. Alguns anos atrás,
eu estava com Linda, passando pelo retão de Manaíra, e passando embaixo do viaduto, como se a gente estivesse indo a sentido do Manaíra Shopping. Então nós estávamos vindo pelo Tancredo Neves, passando por debaixo do viaduto, indo para Manaíra Shopping. Todo mundo se localizou comigo? Estava eu e Linda aqui no carro. E quando a gente estava aqui no carro, a gente viu 2 malandros passando do nosso lado. E eu disse: Linda, isso aqui é malandro, vai roubar. E aí quando ele passou no carro da frente, o carro da frente estava com a janela aberta e a mulher estava com o celular na mão. E aí os caras passaram e quando eles voltaram, eles foram pegar o celular da mulher. E a mulher começou a brigar com os caras e não queria soltar o celular. E a gente desesperado no carro e Linda: solta esse celular, não sei o quê. E a mulher disse: não, esse celular tem a minha vida. Esse celular tem a minha vida. E ela ficou segurando. E o cara foi, pá, atirou. E levou o celular dela. E a gente desesperado foi lá, pegou a mulher com um tiro. O tiro entrou aqui nela. Botou no carro desesperadamente. Foi no retão de Manaíra, parou na UPA para ela poder ser socorrida. E enquanto ela estava sendo conduzida, ela perguntava: cadê meu celular? Cadê meu celular? A mulher tinha acabado de levar um tiro e estava preocupada com o celular dela. E ela foi levada lá para dentro. Graças a Deus ela sobreviveu. Ela é uma grande influência em João Pessoa. Mas ainda assim eu e Linda, a gente ficou pensando: até que ponto um celular é mais precioso do que uma vida? Até que ponto um smartphone se tornou algo tão precioso, a ponto de eu posso morrer, mas o meu smartphone vai comigo? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fiz tantos velórios. Isso tem uma coisa que eu nunca vi. Foi gaveta no caixão. Essas tuas joias, esse teu dinheiro, esse teu lindo carro, todos os seus investimentos, você não leva nada. Que bom que você está pensando na sua família, pensando em deixar uma herança. Isso é fato de quem ama. Mas cuidado, que tem herança que destrói família. Que tal você começar a pensar em deixar legado? Herança é o que eu deixo para, legado é o que eu deixo na pessoa. Eu quero te levar hoje a essa perspectiva, que vida abundante é aquela vida que está pronta a dar. Se faz sentido essa palavra para você, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Porque hoje eu quero orar tendo o exemplo de Cristo na nossa vida, para que você seja mãos abertas, assim como Cristo de mãos abertas foi crucificado na cruz. Se essa palavra faz sentido, faça então dessa canção uma oração de entrega generosa no altar de Deus.